Boa tarde, irmãos e irmãs da Fraternidade Eclética. A Web Rádio entrando com um assunto muito bom para todos nós, que será o irmão Mateus, lá do Rio de Janeiro, e que está na nossa cidade, cumprindo determinações superiores para cumprir o período esotérico. E nós vamos ouvi-lo por hoje. Nós vamos ouvir o irmão Mateus, que também é um nosso amigo também, de muitos anos, falando sobre as regionais do Rio de Janeiro. Com a palavra, o nosso irmão Mateus. Boa tarde, meus queridos irmãos. A gente recebeu o convite do nosso irmão sacerdote Sócrates para tecermos alguns comentários a respeito das regionais do Rio de Janeiro. Não tão somente das casas do estado do Rio, mas de todas as casas. Porque as regionais, elas funcionam como uma peneira de obreiros. Ela é um portal espiritual aberto de socorro aos encarnados e desencarnados, e que, quando esses espíritos chegam à fraternidade e reconhecem através do magnetismo, reconhecem através da vibração, através das imagens, a sua familiaridade com a fraternidade, ela acaba se enganjando, ela acaba sendo membro da instituição, torna-se obreiro para reforçar as colunas da sede matriz principal. Então elas desempenham um papel muito importante, além do trabalho social, trabalho espiritual que elas fazem com muita dificuldade nas suas regiões. Ela é também um suporte, um baluarte da sede matriz principal. Meu irmão Mateus, eu sinto às vezes saudade do Rio de Janeiro, porque eu passei bastante tempo lá, né? E fomos irmãos nas mesmas casas. Me diz uma coisa, qual a casa mais antiga do Rio de Janeiro, da fraternidade? Regional de Petrópolis. Regional de Petrópolis, ela é hoje a mais antiga, né? Uma vez que a sede matriz regional pegou fogo no Presidente Vargas, foi para um período para Cordovil e depois foi para São Cristóvão. Mas, historicamente, hoje, a nível de datas, Petrópolis é a mais antiga, seguida de Cordovil. Muito bom. A Regional de Petrópolis, ela fica no centro da cidade, né? Centro de Petrópolis. Centro de Petrópolis, muito bom. Um local muito bom. E que nós temos 6 casas no Rio de Janeiro. E essas 6 casas se convergem para o Planalto em 3 períodos anuais. Pode falar especificamente de cada uma casa? Eu posso falar de algumas, né? Eu tive a oportunidade espiritual de ser diretor espiritual da Regional de Cordovil por 4 vezes, Caxias no período de 92 a 93, Matriz Regional no período de 94, 95, 96, Campo Grande 2015 até 2019, né? Então a gente acumulou uma experiência muito grande dessas casas, aonde, como já disse inicialmente, ela acaba sendo o portal dos irmãos virem à sede matriz principal, darem prosseguimento às suas jornadas espirituais através do processo da iniciação ao quadro esotérico. Então, quando isso acontece, as casas ficam realmente um pouquinho em dificuldade, porque os obreiros vêm, né? E a gente tem que ter obreiros nestas casas para poder fazer o trabalho que é necessário ser feito. Não tão somente essa, mas como o governador Valadares, da qual sou inspetor volante, das casas do Nordeste, que eu também sou inspetor volante, ainda não tive a oportunidade de ir lá, mas em breve estaremos lá. Todas elas exercendo essa função importante
que é de despertar as almas para a verdadeira espiritualidade da nossa Umbanda. Muito bem. São 6 casas, todas elas levando a espiritualidade, né, para o povo. E quanto aos, digamos assim, aos serviços de assistência aos procuram a casa, o serviço social? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, porque o Rio de Janeiro, como a gente diz aí no mundo profano, não é brincadeira não, né? O Rio de Janeiro hoje está uma onda de violência muito grande. Exato. E os trabalhos sociais que têm sido feitos, na sua grande maioria, são feitos dentro das casas. Matriz Regional do Estado de Janeiro, que é em São Cristóvão, tem feito. A Regional de Caxias também tem feito. A Regional de Cordovil também tem feito. As demais, elas estão nos serviços suspensos, fazem esporadicamente dentro do horário dos trabalhos espirituais, mas fora deles, somente essas 3 casas têm projetos de assistencialismo junto aos irmãos carentes das comunidades adjacentes. Isso aí, porque nós também fazemos serviço social aqui no Planalto, mas o serviço social é muito mais voltado para os irmãos da comunidade. Por exemplo, quando recebemos doações, às vezes doações muito grandes, levamos para os irmãos internos e também para os irmãos que nos procuram externamente, né? Essas casas no Rio de Janeiro, por exemplo, Campo Grande, existe alguma dificuldade em se chegar? A dificuldade maior, meu irmão, é, primeiro, o acesso às localidades, porque você tem que fazer uma sindicância, né? Você tem que fazer uma verificação daqueles irmãos que se apresentam para receber a caridade, porque a gente precisa, até porque existem os espertalhões, essa é a grande verdade. Já teve casas aí que a gente teve que cortar cesta básica por um, recebia os auxílios do governo, pegava a nossa cesta básica e vendia. Então, quer dizer, isso aí, o esforço do obreiro, dos irmãos colaboradores, tem que ser levado em conta. E a dificuldade também de material humano para fazer isso. Algumas casas, elas já estão com o seu quadro de obreiros assim, já um tanto quanto de muitos irmãos idosos. E que realmente o deslocamento, de montar a cesta básica, de fazer a compra, isso cria uma logística, isso cria uma dificuldade. Acreditamos que talvez isso seja hoje o motivo de que algumas casas não têm esse tipo de atividade aberta por conta da dificuldade de obreiro e de até mesmo financeira, porque o custo de vida está muito alto. Em relação à parte espiritual, nós tivemos aqui no Planalto, em 2011, foi o centenário do nosso venerável mestre, Iocanã. Nós fizemos convite para várias instituições, maçonaria, Rosa Cruz, inclusive uma instituição que nós temos perto daqui, fica a 3 quilômetros daqui, 2 a 3 quilômetros, que é a Grande Fraternidade. Eles vieram também, mandaram representantes. Nas regionais, houve uma mudança em relação a levar o conhecimento, a doutrina, além da mesa de Kardec? Você fala, no caso da Fraternidade Eclética Espírita Universal, é o nosso foco. Tá? Aonde a gente recebe convidados, irmãos de outras escolas religiosas que lá vão, eles passam a conhecer a nossa doutrina. Agora, a questão de encontros ecumênicos, isso não tem sido realizado, até porque isso demanda a autorização dos poderes superiores e uma
uma composição, uma logística, né? Mas eu me lembro que encontros iguais a esse foi feito na Regional de Caxias em 1993, quando da inauguração do templo, onde nós recebemos um representante da igreja evangélica, nós recebemos de um centro espírita e de uma loja maçônica. Então, quer dizer, isso ficou registrado nos anais, e a única vez que eu me lembro do Estado do Rio ter feito desta forma foi essa vez. Olha, esse momento não me lembro, e é muito difícil fazer esse tipo de coisa, porque o ecletismo é um sonho do Venerável Mestre, e nós temos uma conduta religiosa única, né? E deixando de lado os dogmas, deixando de lado as vaidades. Bem, exatamente. Na parte espiritual, as regionais do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, conforme você falou agora, na inauguração, foram convidadas algumas casas espíritas, evangélicas, até maçônicas. No caso assim, o que nós encontramos em determinados pontos do ecletismo, quando nós levamos a Umbanda às quartas-feiras e o Kardec às sextas para o público, você percebe se existe alguma preferência do público por esta ou aquela doutrina que nós apresentamos? Veja bem, meu irmão, como é que eu vou dizer? O público, de uma maneira geral, quando ele vem a uma instituição espírita, ele vem para receber socorro. Ele não quer saber se é de Umbanda, se é de Kardec, se é hinduísta, se é budista. Ele vem pela dor. Essa é a grande verdade. E acaba que nessa busca da solução dos problemas individuais, eles acabam tendo uma simpatia. E como o nosso mestre nos ensinou, a Umbanda, ela é o ponto-socorro espiritual. É nela que a gente consegue fazer, vamos dizer assim, o primeiro atendimento, né? Para que o espírito possa se equilibrar, seja encarnado ou desencarnado, para caminhar. Mas eu acredito que na busca da solução dos problemas, os dias de Umbanda eclética, ela tem a sua preferência justamente por conta do acesso às entidades, por conta das consultas às entidades, por conta daquilo que a Umbanda faz como recurso de socorro espiritual. E o Kardec tem a sua finalidade, tem a sua escola, tem recursos maravilhosos de ajuda, mas os irmãos às vezes não percebem e não entendem. Eles preferem aquilo que às vezes repercute no visual, que repercute no sonoro, né? Mas nós sabemos que o poder da prece e o poder da meditação, ele é poderosíssimo. Isso aí você consegue em qualquer escola religiosa, desde que haja fé e haja comprometimento com a espiritualidade. Isso aí. Porque as religiões, todas elas têm uma finalidade, um rumo a seguir. O rumo, todos nós sabemos que é Deus, né? No caso das regionais lá do Rio de Janeiro, digamos assim, digamos, um ênfase em manter e dar um direcionamento espiritual em termos de conhecimento para o público? Sim, meu irmão. Sim. Através da realização da missa de Kardec, da Comissão de Irmãos Solidários, é feito esse direcionamento, né? A procura do público
por doutrina é que é mais difícil. Os irmãos vêm mesmo para receber a caridade. Eles não vêm para receber o estudo. O estudo é consequência de um bom atendimento, do coração dele e entender a dificuldade dele, da melhora dele, ele acaba ficando. Mas dizer que ele vem para aprender doutrina espírita, não. Para ter certeza que 99% da humanidade que frequenta todas as escolas religiosas, eles vão para receber. Eles não, né, receber e achar que pela oração, pelo testemunho da fé, ou da presença na igreja, ou da presença no terreiro, no centro espírita, seja onde for, já é o resultado, já é a troca da graça recebida. E a gente sabe que não é assim que funciona. Mas, infelizmente, é dessa forma que as pessoas estão se comportando hoje, de uma maneira geral. Essa é o nosso entendimento, é a nossa visão, infelizmente, a dura realidade. Eu concordo com você, porque até mesmo na doutrina de Kardec, nos centros espíritas, a procura mais é para se proteger, digamos, de doenças, problemas de obsessão, tudo isso, né? Às vezes são levados pela força nesse momento. Mas como você acha, no caso, por exemplo, o Espiritismo de Kardec, nós encontramos milhares de informações em livros. Como nós podemos também fazer nesse sentido, levar ao público conhecimento em termos de Umbanda, Eclética Maior e o Kardec? Veja bem, irmão, esse empenho de levar esse ensinamento de Umbanda, teríamos que ter novamente, de caridade de Umbanda, nós teríamos que ter alguém com uma personalidade semelhante ao do Venerável Mestre, que formasse as comitivas e se saíssem às praças públicas para fazer a caridade como ele fazia nos primeiros dias. Hoje eu só veria a coisa dessa forma, porque numericamente, se você for pesquisar, só existe o kardecismo foi fundado na França por Allan Kardec, né? Só existe um centro espírita em funcionamento na França. Um centro espírita em funcionamento na França. E o candomblé, que também foi difundido lá por Pierre Vergin, existem apenas 3 centros de candomblecistas na França. Então a gente observa, por esse dado, que as pessoas querem somente receber a dádiva, mas não querem aprender como se faz. Infelizmente é isso. E aqui, para difundir a doutrina espírita, o espírito encarnado, irmão, tem que vir à fraternidade. Não há hoje mecanismo que você possa sair por aí, a não ser que você seja convidado por diversas escolas religiosas a proclamar, a falar da doutrina eclética. Fora isso, é a dor que vai trazer o espírito aqui, e aqui teremos que ter pessoas capacitadas para poder, de uma forma simples, de uma forma honesta e transparente, passar a doutrina eclética para os irmãos. Os nossos recursos, como o irmão pode e deve viver para ter uma reencarnação mais ou menos tranquila. Muito bem, você referiu agora sobre reencarnação tranquila. Todos nós almejamos isso, né? Reencarnar bem, sofrer menos e voltar para o mundo espiritual. Mas o que determina... saldo, né? Exatamente, mas o que determina nós passarmos bons e maus bocados no plano físico é justamente a lei do karma. Como você vê isso em relação ao nosso aprendizado kármico?
A gente sabe que existe várias formas de você viver o karma, né? Primeiro, nós vivemos o nosso karma individual, as nossas faltas, as nossas mazelas. O nosso karma individual, de imediato, ele se associa ao familiar, aos filhos, aos pais, aos netos, aos primos, aos tios, aos amigos, aos colegas de trabalho. Aí você já tem o teu karma familiar. E somado a isso, tem um somatório vibratório ao longo do processo reencarnatório, e aí vem o karma coletivo, daquilo que nós somamos como ser humano nas diversas decisões ao longo dos séculos, né? Das guerras, dos nossos posicionamentos políticos, dos nossos posicionamentos sociais. Isso tudo contribui para o aumento do nosso karma ou do nosso comprometimento espiritual através de atitudes e palavras. Então hoje a gente percebe que o caos da humanidade, segundo a grande maioria dos instrutores espirituais e autores de livros espirituais, chegaram a essa conclusão, que o caos que nós vivemos hoje na humanidade é a soma de um karma ao longo de séculos e séculos e séculos. Então, cada um tem que viver o seu, né? Emitir o mínimo possível de opiniões, de formar opiniões, porque quando você forma uma opinião, que você induz uma pessoa a entender da mesma forma que você entende, você adquire o seu e o dela. Então isso é muito, muito perigoso hoje. Então, quando o mestre, eu entendo que quando o mestre, isso é entendimento pessoal, ele adotou por não ter envolvimento político, por ele não ter envolvimento de qualquer forma partidária, é justamente para que a gente tivesse um único partido, que seria o Evangelho. Então, se nós conseguirmos viver o Evangelho dentro da família, dentro da comunidade, dentro da estrutura urbana, dentro da estrutura social, acho que a gente começa a contribuir com a sociedade e a diminuir o nosso karma coletivo, através de exemplos, através de trabalho, através de atitude, né? Como tem aquele outro ditado, a gente tem que limpar primeiro a nossa calçada. Então, acho que isso aí é o início de um caminho de resolução kármica. Nós, realmente é isso mesmo. Nós estamos passando, de modo geral, a humanidade inteira, né? Passando por uma transformação agora muito pesada em termos de economia no mundo. E o nosso venerável mestre já alertava sobre isso, quando da chegada do astro intruso ou Born, que iria intensificar cada vez mais as coisas ruins para que houvesse o resgate kármico da humanidade. E como você vê esse final de ciclo agora, porque, de acordo com as palavras de Chico Xavier, em 2057 passaremos a ter uma outra etapa de evolução no nosso planeta, que seria em regeneração. Como você vê essa transformação que está havendo de final de século e de ciclo para a humanidade? Meu irmão, nós gostaríamos muito que a humanidade ela despertasse de uma forma mais tranquila desse pesadelo social que nós vivemos. No Brasil, a gente vê a violência desenfreada, né? Prostituição desenfreada, valores totalmente distorcidos. A gente vê por aí afora guerras imensas, campos de concentração, pessoas sofrendo, pessoas escravizadas pela fome, pelo dinheiro, pelas religiões, pelos poderes. E aí, sem muito conhecimento do período de
de passar de um estágio vibratório para outro, se 2025, 2057, 2200, eu não tenho essa informação, essa logística, mas eu entendo que somente um grande cataclisma, ou um conjunto de cataclismas, pode ser o divisor de água. Eu não consigo perceber, né, que quando a gente vai em determinados lugares, perceber que um espírito agressivo, como vai dizer lá do Oriente Médio, vai aceitar Jesus, o Evangelho, da noite para o dia. É muito difícil você subir uma comunidade hoje e pela facilidade que o tráfico traz, que o morro traz, que a comunidade traz, aquelas pessoas lá deixarem de cometer aquelas atrocidades em detrimento do Evangelho. A ganância política, dificilmente você vai ver com que um líder político, seja ele presidente, deputado, vereador, senador, prefeito, vá abrir mão das prerrogativas, do poder e da corrupção financeira para viver o Evangelho. Então, se isso aí é o final dos tempos, então está breve, mas se demorar muito, ainda pode ficar bem pior. Realmente, essa mudança de ciclo está sendo muito pesada e é possível até que piore mais ainda, conforme você acabou de falar. Somente um cataclisma, uma força muito poderosa poderá movimentar isso aí tudo. Exatamente. E os espíritos falam sobre isso. O próprio nosso mestre Yogananda falou sobre isso, sobre o final de ciclo. Chico Xavier também fala sobre esse final de ciclo. E nós podemos ver que algo está pairando no ar e que muitos percebem intuitivamente, outros nem se ligam por falta de sintonia. Não é mesmo? A vibração do mundo mudou, né? Hoje você, quem convive dentro de ambientes tranquilos, seja dentro da sua residência, seja dentro de uma comunidade como a nossa, quando vai para o mundo lá fora, que vai num mercado, que vai numa rua, que vai numa feira, que vai numa padaria, sente uma diferença vibratória muito grande. Então a gente já percebe realmente, infelizmente eu não gosto muito de falar desta forma, mas a gente percebe uma energia muito densa rodeando todos nós e que está psiquicamente induzindo muitos e muitos ao erro e às coisas do mundo, esquecendo das coisas espirituais. A cada dia nós temos que matar um leão para poder mantermos firmes na caminhada espiritual. Essa é que é a grande verdade. Todos nós temos muita dificuldade para viver os valores evangélicos, porque está muito difícil. Realmente está muito difícil mesmo. E as dificuldades que nós encontramos no momento são pequenas, porque nós realmente pressentimos algo em relação ao futuro. O irmão Mateus, pelo tempo, nós cumprimos a nossa missão por hoje. Eu gostaria que você desse uma mensagem para todos os irmãos fraternários, inclusive de todas as outras casas, de otimismo, de amor, de compreensão, harmonia e aceitação das coisas que, porventura, venham atrapalhar de modo geral. Meu irmão, pelos quase 50 anos de vivência dentro da fraternidade, por muito que ouvi e vi, e cheguei aqui criança e fui socorrido pelo venerável mestre Yogananda, recebi várias graças
o meu espírito é muito grato à Fraternidade Eclética Espiritualista Universal. Como disse o companheiro numa determinada oportunidade, às vezes a minha fala é uma fala apaixonada, mas que seja, mas é uma fala de alegria, de otimismo, por ter encontrado nessa escola um porto seguro. Já andei por outras escolas, no tempo que eu estive afastado, pertenço a uma outra instituição esotérica aprovada pelo Venerável Mestre, mas nada é igual à Fraternidade Eclética Espiritual Universal. Se o irmão obreiro da fraternidade não conseguir aqui dentro o alívio das suas dores, se ele não conseguir aqui dentro acertar o seu caminho, não adianta pertencer à fraternidade e buscar este auxílio em outras casas. Como a gente tem percebido, a gente tem visto isso, que às vezes no desespero do não entendimento da dor, a gente tem visto companheiros baterem em outras portas de caminhadas, de responsabilidades espirituais, e a gente percebe que se fizesse aquela tão humilde corrente branca universal, que fosse de fé e se prostrasse diante do altar de Deus e fizesse verdadeiramente, mentalmente de joelhos, com fé, o seu pedido, receberiam as suas graças. Posso falar isso de cadeira, discutir fraternalmente esse assunto com qualquer obreiro da instituição, porque eu, irmão Mateus, sou filho desta casa, fui curado por esta casa por umas 2 ou 3 vezes, verdadeiramente curado, comprovado, e em nenhum momento a fé deixou de existir. A única coisa que eu tenho à instituição é gratidão por todos os meus defeitos, por todas as minhas mazelas. O Venerável Mestre Ocanã e a cúpula da casa permitir que eu seja agraciado por tudo isso e que eu ainda possa permanecer aqui dentro e em alguns momentos, como legislativo, representá-lo nas casas. Isso é no meu espírito algo muito relevante, de qual eu sou muito grato, mas grato mesmo por tudo aquilo que o Mestre me concedeu a usar e receber da magnânima, da augusta, da maravilhosa Fraternidade Eclética Espiritualista Universal. Era o que eu tinha, meu irmão, no momento, e que Papai do Céu abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado, irmão Mateus. A Web Rádio Fraternidade Universal também cumprimenta pelas apresentações feitas e, sem dúvida alguma, haverá outra oportunidade de você estar aqui falando sobre um outro assunto que vai nos trazer para toda a comunidade também um pouco de alívio para os nossos espíritos, sabendo que existe do outro lado coisas boas para nós aprendermos. Que Deus seja louvado. Que assim seja.